Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! A voz que você escutou é a voz da Samanta, a coordenadora da AJS Caetés. Mas menino, chique demais. Olá, meu povo lindo de Deus, que bom que você está conosco aqui neste Vamos Juntos, mais esse podcast, edição de número 29. Minha gente, no episódio anterior, nós tivemos uma maravilhosa entrevista com o padre João Carlos, e onde a gente conheceu um pouquinho da história dele lá na comunidade de Caetés, e também falamos sobre a relação que ele tem com a Bíblia e começamos a contar um pouquinho sobre Bíblia para vocês. Algumas noções interessantes a mais sobre a Sagrada Escritura. Ainda neste episódio, como estamos nesse maravilhoso mês de setembro, em que falamos também e celebramos a Bíblia, temos umas palavrinhas a mais a respeito da Bíblia que eu acho importante para a gente poder vivenciar. Então te convido a pegar a sua Bíblia aí com você, deixa ela do seu lado, e enquanto a gente vai aqui falando nesse podcast, vai olhando para ela, lise ela, abra página por página, com carinho. Afinal de contas, é deste livro que a gente consegue extrair vida para a nossa vida, para a nossa comunidade. Então, com muito apego à sua Bíblia, te convido, vamos juntos nesse episódio de número 29. Repare só, celular, relógio com 300 milhões de funções, que você até lê mensagem que tá para ter no celular, você tá vendo no seu relógio. Notebook, televisão, um monte de coisa, cada vez mais, tudo tá sendo novidade, vindo cada vez mais tecnológico. Minha gente, não está sendo fácil se manter atualizado no que diz respeito à tecnologia no tempo que a gente vive, diante da rapidez de como tudo é lançado e superado, lançado e superado, lançado e superado. Inclusive rede social, né? Que agora já tem o negócio do tico-teco, que os jovens são doidos para fazer, mas vamos dar um tempinho ainda, não estou atualizado para isso não. A gente vai tendo a impressão de que o celular ou então o computador que a gente comprou ontem, amanhã já vai estar ultrapassado. O fato que eu soube há alguns minutos, inclusive, já mudou no momento seguinte, porque também as notícias são superadas a cada instante. E cada vez mais um mar de notícias falsas, ou seja, de mentiras, são espalhadas também pela internet. A tal da fofoca não ganhou pernas longas não, mas bem velozes, né? Infelizmente, tá chegando em todo canto, inclusive a internet cheia de mentiras por aí. A enxurrada de conhecimento a que a gente tem acesso a cada segundo vai deixando a gente cada vez mais assustado, perdido com o tanto de coisa, o tanto de informação, o tanto de tudo que vai aparecendo tudo ao mesmo tempo, e a gente vai ficando agoniado. Até que a gente começa a pensar, é muita informação para nossa cabeça, né? E é exatamente por haver muita informação que a gente precisa redobrar o cuidado com o que a gente absorve de tudo que a gente pode ver e ouvir. É tudo muito rápido. E como já se dizia antigamente, a pressa é inimiga da perfeição, não é não? Nesse contexto, a gente tem, é claro, muita coisa boa. Dados e conhecimentos que valem a pena ser aproveitados, devem ser de fato pesquisados, entendidos e espalhados. Graças a Deus, nem tudo é notícia falsa, nem tudo é mentira. E essas coisas boas que existem por aí, essas ótimas informações, elas devem ser mesmo, como eu falei, espalhadas. Mas isso tudo depende de um bom discernimento e de boa vontade da nossa parte. Um exemplo singular disso tudo que eu estou falando para vocês é a Bíblia. Há pouco tempo na história, se a gente for comparar os anos que existimos aí pela Terra, o acesso à Bíblia era bem pequenininho. Não era todo mundo que tinha acesso à palavra desse jeito como a gente tem hoje em dia, não. Hoje, a gente tem a oportunidade de ler a Bíblia em praticamente qualquer lugar, de maneira física ou de maneira virtual, com boa intenção ou não. E a gente precisa admitir que há uma infinidade de pessoas que usam os meios de comunicação, especialmente os mais modernos, para divulgar a Bíblia. A gente vê aí o que não falta é blog, podcasts como esse, vídeos no YouTube e tantos outros meios que trazem citações bíblicas ou então a Bíblia mesmo todinha, né? Tá aí o nosso amigo Cid Moreira, desde os anos 90 e 2000, que não nos deixa mentir que a gente pode achar a Bíblia completa pelos lugares aí. Algumas dessas iniciativas são ótimas, maravilhosas mesmo.
Mas para alcançar o seu objetivo, se faz necessária a vontade e boa vontade de quem tem acesso a esses meios. No entanto, se a gente vai lendo versículos bíblicos soltos por aí, e tantos, de tanta forma, sem ter um contexto, sem ter um aprofundamento de tudo isso, vai fazendo com que a Bíblia se torne um texto muito comum demais. E as pessoas acabem perdendo o dom da sacralidade da Bíblia. E aí a gente vai lendo a Bíblia somente como uma mensagem bonitinha, e não como uma palavra de Deus viva, que a Bíblia de fato é para quem tem fé. A Bíblia, para a gente que acredita, não pode ser lida somente como um livro qualquer, ou como uma história bonitinha. Ela é a nossa história de salvação documentada. Como a gente viu no episódio anterior, é a palavra de Deus vivida por um povo santo e pecador. É o registro da vida cristã das primeiras comunidades, do nascimento dos primeiros passos da igreja nos caminhos do Mestre Jesus. Não basta somente ler a Bíblia, é preciso acolher a palavra de Deus que nasce dela. Para isso, é preciso fé, discernimento, escuta, paciência. O perigo não está nos meios de comunicação, claro que não, mas está no modo como a gente capta essas mensagens que esses meios nos oferecem. Nesse processo, a família da gente e a comunidade, a igreja, ajudam muito. De qualquer modo, uma coisa é certa: o ritmo acelerado em que a gente vive, o excesso de compromissos que a gente assume e a avalanche de informações que, precisando ou não, acabamos obtendo, podem dificultar a leitura da palavra de Deus. Mas se tivermos fé, vontade, jamais essas coisas vão impedir a gente. Não tem mais desculpa nenhuma. O acesso à Bíblia é muito amplo. Agora, acolher ou apenas ler a palavra de Deus é uma escolha sua. Se você quer somente ler de maneira simples, sem aprofundar nada, pode ler, pegar aí qualquer texto bíblico solto por aí. Mas, gente, acredito que se você, jovem ou de qualquer idade que está me ouvindo, deseja de verdade conhecimento profundo sobre o que é vivido na palavra que a gente lê na Bíblia, aí é importante que a gente tenha alguns métodos, alguns caminhos que nos ajudem. Eu te convido a dar uma olhadinha no episódio 9 do nosso podcast Vamos Juntos. Volta lá para o episódio 9 quando você terminar de ouvir esse daqui. Lá tem um método de oração que a gente apresenta e ao mesmo tempo de leitura da Bíblia, que vai ajudar muito você nesse processo de conhecimento, de acolhimento da palavra de Deus, do texto que está escrito na Bíblia, que é a Léxio Divina. A Léxio Divina já está toda dita em 20 minutos lá naquele episódio 9 do Vamos Juntos. Mas é importante que você não se esqueça que, além da Léxio Divina, existem outros caminhos e, vamos dizer assim, algumas chaves que nos ajudam a girar nosso conhecimento, nossa perspectiva a respeito da Bíblia. E eu vou passar aqui agora para vocês algumas chaves de como você encontra a palavra de Deus que está na Bíblia e na vida e vai entender melhor o sentido escondido por trás daquelas palavras. Vamos juntos? Mais uma vez, não canso de dizer essa expressão. Bom, primeiro de que tudo, coloque seus pés bem plantados na realidade. Nada de viajar. Deixa a mente para viajar depois. Para a leitura da palavra de Deus, para que realmente ela seja acolhida na sua vida, bote seus pés bem plantadinhos na realidade. Para ler bem a Bíblia, é preciso você ler bem a vida. Conhecer a sua realidade pessoal, familiar, comunitária, do seu país, do mundo. É preciso conhecer também a realidade na qual viveu o povo da Bíblia. A Bíblia não caiu do céu prontinha, isso aí a gente já sabe. Ela nasceu das lutas, das alegrias, da esperança e da fé do povo. Um exemplo disso está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Já que você está com a sua Bíblia aí, vamos olhar? É claro que você sabe que Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Logo depois de Gênesis, vocês vão ver aí o livro do Êxodo. E no capítulo 3, versículo 7, a gente vai ler essa expressão. O Senhor lhe disse: eu vi a humilhação do meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. Então, esse versículo
traz pra gente esse textinho, traz pra gente essa ideia mesmo, de que Deus, o próprio Deus, conhece a nossa realidade. Com os pés no chão da nossa realidade, temos que ler a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia e conhecer verdadeiramente o sentido daquela palavra a partir do confronto com a nossa realidade. Agora você tá ligado no que a gente diz no início desse podcast, né? Confrontar a fé com a vida, tá por aí então. O segundo ponto é olhos bem abertos. Isso quer dizer atenção, minha gente. Essa atenção é assim, como que um olho completamente sobre o texto da Bíblia e o outro olho sobre o texto da vida. Como é que eu digo com os jovens? É um olho peixe, outro no gato. O que fala o texto da Bíblia? O que fala o texto da vida? A palavra de Deus está na Bíblia e está na vida. Então a gente precisa ter os olhos bem atentos para enxergá-la. E os ouvidos? Os ouvidos também, alerta, bem atentos. Um ouvido deve escutar o chamado de Deus e o outro escutar o seu irmão. A palavra de Deus, se não está ligada ao sentido da vida, ao sentido da comunidade, meu filho, você está lendo, olha, de maneira muito errada, viu? Digo logo. Desculpa dizer. O coração livre para amar é mais uma chave que vai girar a realidade da sua interpretação da leitura bíblica. Ler a Bíblia com seus sentimentos, com a emoção que o texto mesmo vai provocando na gente. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na nossa vida. Coração pronto para viver em conversão. Esse é o momento principal para a gente quando vai ler a Bíblia, viu? E a boca? A boca deve estar pronta também para anunciar e denunciar, não é só para comer não, viu? Aquilo que os olhos viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu é a palavra de Deus que impulsiona a gente para poder fazer isso com a vida, transformar a vida a partir exatamente daquilo que a gente vivenciou na palavra de Deus. Então a boca tem que estar pronta para denunciar, para falar e anunciar aquilo que Deus quer para o mundo. A cabeça deve estar preparada também para pensar sobre a palavra, usar a inteligência para meditar, estudar e buscar respostas para as nossas dúvidas a partir também do texto bíblico, iluminado pelo texto bíblico. Ler a Bíblia e ler também outros livros que nos expliquem sobre a Bíblia. Além do que outros textos de alguns teóricos que falam sobre a realidade, para ver se o que eles falam de fato continua ou tem ruptura com a proposta do que Deus quer para a gente. E os joelhos? Os joelhos devem estar sempre dobrados em oração. Só com muita fé e oração dá para entender a Bíblia e a vida. Por isso é importante que na leitura da palavra de Deus, que na leitura bíblica, a gente peça sempre o dom e a sabedoria do Espírito Santo para poder entender aquilo que a gente está lendo. Então, rapidinho, vamos só repassar as 7 chaves, hein? Pés bem plantados na realidade, olhos bem abertos, ouvidos atentos em alerta, coração livre para amar, boca para anunciar e denunciar, cabeça para pensar e joelhos dobrados em oração. Com essas 7 chaves, a gente vai poder entender melhor a palavra que está saindo viva do texto que a gente está lendo na Bíblia. E agora também vou passar umas regrinhas de ouro para você poder ler a Bíblia, tá certo? Além da Lexio Divina e dessa preparação toda que a gente teve, você pode também fazer o seu estudo bíblico. Claro que guiado por alguma orientação da CNBB, todo ano, como a gente falou, né? Tem um texto bíblico que a gente se debruça para ler. Eu acho que é interessante a gente fazer esse método de estudo guiado pela CNBB, mas se você quiser fazer isso durante todos os dias da sua vida, então aí você pode pedir orientação ao próprio pároco seu lá da sua paroquinha, ou então mesmo procurando o Evangelho do dia, bom, enfim. Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso amor e o nosso apego à palavra. Mas algumas regrinhas para você que quer realmente fazer vários estudos bíblicos. Olha só, leia a Bíblia todo dia. Quando você tiver vontade e quando você não tiver vontade também. A palavra de Deus é um remédio, minha gente. Com ou sem vontade, a gente toma e é necessário para salvar a nossa vida, né? Então, a leitura da palavra de Deus vai ajudar a gente a interpretar a realidade de maneira cada vez mais próxima daquilo que Deus quer.
Então, ler todo dia a Bíblia ajuda a gente a estar mais conectados com Deus. Tenha uma hora marcada para essa leitura. Descobrir o melhor período do dia para você fazer desse momento a sua hora com Deus. Então, no seu momento de oração pessoal, você pega lá a sua Bíblia, tá entendendo? Se inspira até no texto bíblico para fazer também sua oração. Marque a duração da leitura. O ideal é que seja de 30 a 40 minutos no mínimo por dia. E aí a Lexio Divina pode ser um caminho interessante para que essa leitura seja vivida, rezada, meditada no seu dia a dia. Escolha um bom lugar. É bom que se leia no mesmo lugar todos os dias, sabia? Deve ser um lugar tranquilo, silencioso, que facilite a sua concentração e favoreça a criação de um clima de oração. Se num determinado dia você não puder fazer o trabalho na hora marcada e no lugar escolhido, também não faz tão mal assim. Em qualquer lugar, em qualquer hora, a gente pode ler a palavra. O importante é que você leia ela diariamente. Uma outra coisa que pode te ajudar é ler a Bíblia com um lápis e uma caneta na mão, um caderninho assim do lado. Você também pode sublinhar alguns textos da Bíblia, ou mesmo se você não quiser riscar o texto, não quiser riscar sua Bíblia, transcreve para um caderninho, para uma folhinha e anota algumas passagens mais importantes, algumas frases que te intrigam mais, tudo que chamar a sua atenção. Você pode anotar as coisas que você se inspirou a partir daquela leitura. O que será que Deus também inspirou teu coração naquela leitura? Isso vai facilitar a você encontrar as passagens quando precisar delas. Então aí, se você tem alguma dúvida na sua leitura do seu texto bíblico, o que é que você vai fazer? Procura pelo seu pároco, procura por alguém mais experiente na sua comunidade, tá entendendo? Isso vai ajudar demais. Outro ponto, minha gente, faça tudo em espírito de oração. Quando você lê a Bíblia, você está fazendo um diálogo com Deus. Você escuta Deus. Você se sensibiliza, às vezes até chora. É um encontro entre duas pessoas que se amam, você e Deus. Então é importante que quando a gente pega esse livro, que é a Bíblia, na verdade esse conjunto, de livros que é a Bíblia, a gente sempre se lembre que esse texto é um texto de fé. Então vale muito mais a pena você ler o texto com espírito de oração, respeitando a história de fé das pessoas que fizeram parte dele, que escreveram ele, do que somente ler como um texto qualquer, um sentido literário comum. Vale muito mais a pena, é muito mais proveitoso para a nossa fé a gente ler a Bíblia sempre com muito respeito e em espírito de oração. Tá bom? Essas eram algumas palavrinhas a mais que eu queria deixar vocês aqui nesse mês de setembro, mais por dentro a respeito da Bíblia. E qualquer dúvida, minha gente, procura por nós, manda sua mensagem aqui pro Vamos Juntos, a gente vai ler, vai acolher com muito carinho, tá bem? Comenta aí, compartilha também essa mensagem. A Bíblia deve ser cada vez mais lida, interpretada e vivida no nosso dia a dia, antes da gente querer empurrar ela para os outros, tá certo? Se converta primeiro, procure seu processo pessoal de conversão e com certeza você vai dar um testemunho muito maior para as pessoas que ainda não têm tanto acesso à palavra como você tem. Espero que a Bíblia de fato faça muita diferença no seu dia a dia, como fez a diferença na vida de tantos outros santos e santas da nossa igreja. Conto com vocês, na próxima semana a gente vai ter também um tema muito especial, muito pertinente para esse mês de setembro. Espalha aí essa nossa notícia, vai ser a 30ª edição do Vamos Juntos. Olha só como a gente tá chique, tá consistente, Caminhando. Conto com a sua presença, tá bem? Inclusive, você pode participar desse programa, já falei aqui inúmeras vezes, para você poder mandar a sua mensagem e a gente se comunicar. Além de você poder colocar comentário no YouTube, quem estiver assistindo por lá, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. Você procura lá AJScaetés_ e você manda mensagem pra gente lá a respeito do podcast. A turma que tá lá vai escutar, vai ouvir tudo direitinho, vai repassar pra gente aqui e a gente vai responder, a gente vai entrar em contato e a gente vai aprofundar o tema que você pedir também. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma semana maravilhosa. Nos encontramos no próximo episódio deste podcast. Vamos juntos?
Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.